Meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus. Está todo mundo bem aí, né? Feliz na casa de Deus, na presença do Senhor, há fartura, né? De alegria. Não só de alegria, né? Mas de toda sorte de bênçãos. Então, nesta manhã de domingo, nesse primeiro domingo do mês de maio, estamos aqui pela graça do Senhor, né? Pela graça de Deus, servindo ao Senhor. Vamos orar para que Deus nos dê no abrir da boca a palavra com confiança para fazer notórios os mistérios do Evangelho? Quem pode orar? Eterno e querido Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de nesta manhã estar na tua casa, Senhor. Quantos não podem, quantos resistem, quantos não vêm, mas o Senhor tem nos dado esse privilégio e nós temos aceitado, Senhor, essa oportunidade. Obrigado por o dia de hoje, Senhor, pelo teu povo que aqui comparece, por aqueles que estão participando através da internet. Agora abençoa a ministração da palavra, que ela possa produzir a edificação, o consolo, a exortação que toda a palavra do Senhor tem que promover. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, assentai-vos, Deus abençoe. Algum visitante é sempre bem-vindo na casa de Deus, né? Hoje, esse domingo, nós temos atividades aqui manhã, tarde e noite. Agora, essa escola bíblica dominical, às 14 horas, é a nossa Assembleia Geral Administrativa do Campo, a reunião geral de obreiros, desde diaconisas, diáconos, presbíteros, evangelistas, missionárias, pastores dirigentes, a nossa diretoria, reúne sempre aos primeiros domingos, né? Para tratarmos de assuntos da obra do Senhor, especialmente no nosso campo de trabalho, né? Aguardamos os obreiros para esse momento. E logo mais à noite, às 19 horas, se Deus quiser, vamos estar aqui também servindo ao Senhor. Muito bem. Meus irmãos, toda a palavra de Deus é boa, né? Para promover a edificação. Mas nós que estamos de forma contínua frequentando essa escola, que graças a Deus está funcionando, né, para todos nós, ela está nos trazendo aqui algo essencial, né, que é nós conhecermos melhor a Deus, né, conhecer o Senhor. Claro que esse conhecimento nunca vai ser esgotado, né? Nós sempre vamos prosseguir em conhecer o Senhor nosso Deus. E hoje vamos conhecer esse lado, esse aspecto de Deus, né? Vamos analisar o lado gracioso de Deus. Porque todos nós temos virtudes, né? Mas tem uma que destaca mais do que as outras, né? Você coloca assim, olha, ele é bom nisto, né? Ele é bom nisto. Então, a graça de Deus, se podemos dizer isto, é o lado mais charmoso de Deus, né? Mais encantador de Deus, é a graça dele. Domingo passado se estudou a respeito do amor de Deus. E a graça e a misericórdia têm origem no amor de Deus, né? Que o amor é o amor. Ele tem que se expressar, né? Ele tem que se expressar. E o amor de Deus se expressa através da graça e da misericórdia. Domingo que vem é sobre a misericórdia, né? Então as duas lições que estamos tendo depois do amor de Deus é sobre aquilo que tem origem lá no amor de Deus. Hoje a graça, domingo que vem a misericórdia. Alguém pode perguntar, qual a diferença, pastor, entre graça e misericórdia? Tudo tem origem no amor de Deus e tudo vem para beneficiar o homem. Mas a graça quer dizer favor imerecido, né? Então é aquilo
que Deus nos dá sem a gente merecer. Não tem merecimento nisso aí, não tem crédito da parte do homem, capaz de ser merecedor disso que Deus nos deu através da sua graça. Então, fixa no seu coração, na sua mente aí. Graça é aquilo que Deus nos dá quando nós não merecemos. E misericórdia é aquilo que Deus não nos dá quando nós merecemos. Que bom que funciona assim, né? Graça é isto. E misericórdia, vamos estudar domingo que vem, é aquilo que Deus não me dá quando eu mereço. Eu mereço, o Senhor não está me dando? Isso é misericórdia, né? Por isso que a palavra diz que as muitas misericórdias do Senhor são as causas, né, de não sermos destruídos. Porque se Deus fosse me dar o que eu mereço, eu estava destruído, estava acabado. Você também. Então eu mereço e Deus não dá, porque Ele é misericordioso, Ele tem misericórdia de mim. Ele me preserva, me protege, Ele não me condena. Isso é misericórdia. Que bom que tem a graça e a misericórdia, né, da parte do Senhor. Então hoje, meus irmãos, estudando sobre a graça de Deus, já falamos aqui que uma definição muito simples é isto, né? Graça é favor imerecido. A lição começa dizendo o seguinte: pelos pecados cometidos, o homem perdeu a comunhão com Deus, e perdeu a comunhão total, né? Porém Deus, cuja graça é superabundante, tinha um plano de salvação, e assim enviou o seu Filho Jesus, e ele veio cheio de graça e de verdade. Outro dia viu o pastor Enoque chamando a atenção. Observe que a palavra graça vem antes da verdade, né? Então, não vem a verdade primeiro, senão nós estaríamos meio acabados, né? Então primeiro vem a graça, depois vem a verdade. Então Jesus se manifestou cheio de graça e cheio de verdade. E o mesmo texto diz que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei, e é bom que se diga, era uma dispensação, né? O que é uma dispensação? É um período de tempo em que Deus trata com a humanidade de uma certa forma, de uma maneira de agir. Então as dispensações que existem, e elas são 7 ao longo do plano eterno de Deus, Deus sempre está mudando a maneira de tratar com o homem. Em Deus não tem mudança nem sombra de variação. Não, Deus não muda no seu ser, né? Para sempre Ele é Deus, não se altera. Mas Ele muda a maneira de tratar com a humanidade, de tratar com as pessoas. A dispensação da lei foi um tempo em que Deus tratava de uma maneira. Veio a graça totalmente diferente da forma como Deus lida com o homem. Totalmente diferente. A lei foi dada para mostrar ao homem que ele é um pecador e não consegue sair do pecado. Interessante, a lei nunca consegue fazer o homem andar direito. Eu vejo quando há um crime bárbaro, uma situação que abala o país, logo os deputados e senadores, todo mundo, vão fazer uma lei mais rigorosa, mais severa, neste caso, né? E aí passa de 30 para 40 anos a pena, passa, mas não muda. O homem continua, quem praticou o crime porque era 30 anos de cadeia, vai fazer porque é 40 do mesmo jeito. Isso aí não inibe ele, não. Não inibe. A lei de Moisés, ela serviu para mostrar esse caráter, não é? Que o homem é pecador, está condenado. É como se fosse um diagnóstico, né? Chega na pessoa, identifica a doença dele, sua doença é o pecado, e a lei diz, não tem cura. Vai morrer. A lei é assim. A lei condenava o melhor homem. A graça salva o pior. Então a lei veio para mostrar a dureza da situação do homem, mostrar a doença do homem. A graça trouxe a cura, né? Olha o remédio aqui, a provisão de Deus. Aqui diz a graça salvadora,
um plano que Deus traçou para dizer: tem cura, tem perdão, tem salvação, tem regeneração, tem redenção para o homem, tem remédio sim. Mas é preciso diagnosticar mesmo o homem entender que é um pecador. Porque é claro que a Bíblia vai dizer para nós aqui hoje, vamos estudar isso, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. A parte do homem é a fé. Mas esse homem, a fé envolve o que? Arrependimento. Reconhecer que sou pecador, arrepender dos meus pecados e aceitar a provisão, aceitar a graça salvadora de Deus. Não tem outro remédio para como escapar do inferno, da condenação, ir para o céu, se não aceitar o plano de Deus. Olha, está aqui o remédio para a humanidade, está aqui a cura para o pecado, está aqui a libertação para o homem. Passa pela cruz de Cristo, que foi sacrificado no lugar da humanidade, o Cordeiro de Deus que morreu em favor de todos nós. Aceitemos isso pela fé, pela graça, ou seja, por meio da fé. A graça é o plano salvador de Deus para a humanidade. É o remédio do Senhor, é a provisão divina para o homem. Então, graça é dom, é presente, é boa vontade, é a benevolência imerecida que Ele exibe ao nos salvar do pecado. Então, a graça de Deus é fator imprescindível para a salvação eterna. E o meio que Deus usa, porque a salvação tem origem na graça de Deus, já falamos, né? Agora, o meio de alcançar a salvação é a fé. A única parte do homem que ele pode contribuir para a salvação dele é a fé. É crer simplesmente, aceitar a cruz de Cristo, o Salvador. Entra com a fé. Mais nada, né? Mais nada. Estamos vivendo debaixo da dispensação da graça de Deus, que nos foi dada por Ele. Graça salvadora é colocar à disposição de toda e qualquer pessoa o benefício da cruz na salvação da alma, revelando assim o infinito amor de Deus. Por isso é um favor imerecido, dádiva de Deus, um presente de Deus, fazer algo por alguém quando não há merecimento. A graça alcança o homem no pecado, mas não o deixa no pecado, né? Vamos estudar sobre isso daqui a pouco. Vocês são teólogos aí, falam muito da questão da graça barata, né? Mas no final da lição quero voltar a isto. Muito bem. A salvação então é por meio da fé. O apóstolo Paulo diz que ela não vem de nós, ela vem de Deus, né? Aleluia. E é alcançada por meio da fé, Efésios 2:8. A fé salvadora leva a crer, reconhecer e aceitar a expiação do sangue de Jesus na cruz do Calvário para a remissão dos pecados. A fé inclui arrependimento dos pecados. O homem não pode agradar a Deus sem fé, porque está escrito, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Toda atividade da vida cristã, do início ao fim, depende desta graça divina. A gente precisa da graça de Deus, não é só para ser salvo, é para continuar salvo. Toda a vida cristã depende disto. Deus dá uma graça para a salvação e dá uma graça para a gente continuar salvo, para a gente vencer na vida cristã, para a gente triunfar na vida cristã. É graça sobre graça. Todo dia eu tenho que pedir de Deus mais graça da parte dele. Quer dizer, mais favor, mais ajuda, mais benevolência, mais favor de Deus para comigo, para que eu possa me manter de pé, né? A salvação então, se é assim, ela não vem de obras, né? A lei que foi dada por Moisés prescrevia vários sacrifícios, né? Que o homem tinha que oferecer para não morrer quando pecasse. Para continuar vivendo, ele teria que correr logo e oferecer um sacrifício que fosse, né? O sangue de um animal, ele tinha que oferecer. Mas o sangue de animais não fazia expiação, só cobria, né? Momentaneamente o pecado. Para Deus não ver o pecado, tinha um sangue entre Deus e o pecador, né? Cobrindo ele. Aquele sacrifício era aceito temporariamente, provisoriamente, até que viesse o sacrifício de Cristo, que esse é definitivo, né? Jesus não tem que morrer todos os dias, não. Ele morreu uma vez por todas.
A Bíblia diz que o sacrifício de Jesus é eterno. O que é um sacrifício eterno? De valor eterno. Todo dia que alguém pecou e o pecador se aproximar, o sangue de Jesus tem eficácia para perdoar ele, para limpar ele, não é? É um sacrifício eterno e contínuo. Não tem que ter uma repetição de sacrifício, de morte de animal e outros, né, artifícios, né, holocaustos, votos, penitências, que a pessoa pensa que tem que dar uma contribuição para Deus, né? Tem que ajudar Deus. Não, a graça é suficiente. É mais do que suficiente para salvar o pecador. Ele não tem que fazer nada, senão reconhecer que é um pecador e olhar para a cruz de Cristo e ver ali alguém que pagou o preço pelos meus pecados e aceitar Jesus como Salvador. Pronto. Então não vem pelas obras, por penitência, por alguma coisa que alguém possa fazer, né? Porque se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça, diz Paulo aos Romanos capítulo 11, o versículo 6, né? Nós somos justificados pela sua graça e feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Ninguém poderá ser salvo pelas obras, boas ações, por tentar guardar os mandamentos de Deus. Eis as razões. Sabe por que eu preciso de graça todo dia, irmão? Porque do jeito que na lei, o homem mesmo conhecendo o mandamento, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe, vai. Eu sei, mas não tem força para guardar isso. O que mudou agora? É que Deus nos dá uma graça especial para a gente guardar. Sem esforço, naturalmente a graça de Deus me leva a não pecar mais contra Deus. Coisa que na lei não tinha, agora na dispensação da graça eu tenho. É uma ajuda extra de Deus para que eu não viva mais pecando. Só a graça de Deus me livra do pecado mesmo. Me dá força para resistir o mal, para vencer Satanás, para vencer a tentação. É graça que eu tenho que buscar todos os dias da parte do Senhor, não é? Então não é mérito meu, mas é a graça de Deus que me leva a triunfar. Porque a graça não somente salva, ela me faz triunfar todos os dias. É o favor de Deus, é a presença de Jesus na minha vida, é estar cheio do Espírito Santo, é viver a palavra do Senhor, aí naturalmente eu faço a vontade do Senhor. Paulo falou, andeis no Espírito, e naturalmente vocês não vão cumprir mais o desejo da carne. Sem esforço da nossa parte, apenas tomando posse da graça que Deus me dá todos os dias, para viver uma vida de pureza e de santidade. Meus irmãos, observamos. A graça salvadora é essa aí. A graça capacitadora é a graça que capacita-nos para viver a vida cristã. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e maiormente convosco, dizia o apóstolo São Paulo. Pela graça, Deus promete aperfeiçoar-nos cada dia. Pela graça, Deus promete firmar-nos. Pela graça de Deus, Ele promete nos fortificar a cada dia. Deus reconheceu, o homem não consegue andar direito, né? O homem não consegue. Então eu tenho que regenerar esse homem, mudar a estrutura espiritual dele e dar a ele uma graça suficiente para ele viver para a glória de Deus, viver a vida cristã. O Senhor nos deu essa graça tão especial, né? A graça para triunfar, coisa que aconteceu com o apóstolo São Paulo, quando ele diz lá que um espinho na carne, né? Para me esbofetear, para mostrar o quanto você é incapaz, limitado. Não acha que você é super espiritual não, Paulo. Não pensa que você é super revelado. E aí vê aquele espinho na carne, uma coisa que afligia ele. Não sabemos o que é, mas podia ser uma fraqueza, uma tentação que ele tinha. Que coisa, eu não quero o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero está diante de mim. Isso me inquieta, eu sou crente, eu sou salvo, porque eu sou tentado nessa área o tempo todo. Sabe para quê? Para você ir para os pés do Senhor, orar, quebrantar a sua carne e depender de Deus.
Sozinho você não consegue vencer essa tentação, essa luta, mas vai para os pés de Deus, ele acha graça. Deus falou: Paulo, a minha graça te basta. Minha graça te basta. Vou mostrar que você não é super-homem, não é super espiritual não, que você é igual aos outros, que você depende de estar aos meus pés o tempo inteiro. Trazer cativo todo pensamento em obediência a Cristo. É mortificar a carne todos os dias. Eu orei 3 vezes, né? E tem coisa que você ora 3 vezes, ora 10 vezes. E ela está aí. Mas você está no lugar certo, né? Paulo falou: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, eu vou buscar a Deus. E aí eu fico forte. Aí eu me fortaleço. Eu encontro graça no Senhor para não pecar. Porque ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. E para não ceder à tentação, eu tenho que ter uma ajuda de Deus, a graça do Senhor, o favor de Deus que vem me socorrer, que vem me socorrer. Então a graça capacitadora é exatamente isto aí, né? A graça de Deus capacita para o desempenho do ministério. Obreiros que aqui estão, nenhum obreiro, por mais preparado que ele seja intelectualmente, teologicamente e outras áreas, ele não consegue fazer a obra, ser um bom obreiro, se ele não tiver graça de Deus. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem graça. Por isso que a Bíblia fala: crescer na graça e no conhecimento. Cresce no conhecimento, mas não tem graça de Deus. Não tem o Espírito Santo, não tem unção, não tem revelação, não tem visões, não tem discernimento, né? Não tem comunhão com Deus, não tem vida no altar. Conhecimento só. Não, conhecimento é preciso, é um lado da moeda, mas tem que ter o outro lado, crescer na graça também. Então o ministério, a graça de Deus capacita para o desempenho do ministério. Paulo um dia quis falar, eu posso dizer o seguinte: eu trabalhei mais que todos os apóstolos. Eu aconteci, eu fiz. Depois, para que o Espírito Santo dá um cutucão no caboclo, né? Menos. Ele fala: contudo não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Então quem fez foi a graça que Deus me deu. Foi o dom de Deus, que graça é dom. O dom de Deus que opera em mim é que realizou tudo isso aí. E é verdade que eu fiz mais que todo mundo, não é? Ou Deus fez através de mim mais do que João fez, do que Pedro fez, do que Tiago fez, né? Eu não me considero inferior a nenhum apóstolo, né? Mas aí o Espírito Santo vem e humilha a pessoa. Não é você, Paulo. E ele foi humilde, né? Para dizer: contudo não eu, mas a graça de Deus. Irmão, se Deus te usa como pregador, como pastor, como cantor, como levita, como diácono, como que for, em alguma obra do reino de Deus, não fica exaltado não. Tira a graça de Deus e acaba. Tudo é o Senhor. Por isso que eu não tenho que buscar glória para mim. Tem que reconhecer que é o Senhor. Por isso que a Bíblia diz: temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Muita gente que acha que é a capacidade dele, o talento que ele tem, e ele pensa que é mesmo. Aí não vira nada, né? Loguinho você vê a pessoa desaparecer, porque não deu glória a Deus, né? O homem fez um discurso lá que impressionou, né? Aí a turma grita: mito, ou não, voz de Deus, né? Voz de Deus. E não de homem, voz de Deus e não de homem. Desculpa aí, Wilson. Voz de Deus e não do homem. Aí o caboclo se inchou, né? Ó, já me equipararam a Deus, mas Deus não dá a glória dele para ninguém, né? Na mesma hora, nem desceu do palanque, comido de bicho, expirou. Quantos têm morrido comido de bicho? Expirou. Porque não deu glória a Deus, não deu glória a Deus, não deu glória a Deus. Eu já citei isso aqui dezenas de vezes. Quando o maior evangelista do século passado, Billy Graham, esteve no Brasil,
ele foi ao estado do Maracanã, 200 mil pessoas. Final da campanha da cruzada, chamar no palanque o pastor Nilson Fanini, famoso pastor batista, muito usado na televisão, um homem de Deus mesmo. Foi escolhido para entregar para ele um troféu, né? Antes de voltar para os Estados Unidos, diante de 200 mil pessoas. Pastor Billy Graham, isso aqui é um troféu que o Brasil te entrega, né? Pelo seu ministério, por sua vida, por sua vinda ao Brasil, pela sua participação. Ele pegou aquele troféu, levantou e disse: obrigado, irmãos. Um dia eu vou encontrar com Jesus e vou entregar esse troféu para Ele, porque só Ele merece receber isto. Tá? Todos os não salvos estão perdidos, mortos, escravizados, sujeitos à condenação. Para ser salvo, o homem precisa receber a provisão divina da salvação. Para ser perdoado, espiritualmente vivificado, ser feito nova criatura, receber o Espírito Santo. Nenhum esforço da nossa parte pode realizar isso, irmão. Hã? A graça não anulou a lei. Era dar condições para que os mandamentos sejam obedecidos. Jesus falou: não vim abrogar, eu vim cumprir. Vim cumprir. Jesus cumpriu a lei. Então, e a lei? Não, a lei, irmão, a lei passou. Jesus cumpriu a lei. Ele realizou tudo que a lei pedia. Ele satisfez, está satisfeito, tá, não é? Cumpriu, né, o papel, o desígnio, o objeto. Cumpriu. Eu vou cumprir a lei porque Jesus já cumpriu. Eu estou em Cristo, né? Cumpri também. Estou sempre, né, cumprindo a lei. Então, a graça era dar condições para a gente guardar os mandamentos. Não foi abolido os mandamentos, não. Porque aí vem essa questão da graça barata, né? Não. Eu posso ser crente, convertido, salvo e continuar pecando, porque tem a graça todo dia. Paulo falou: gente, vamos fazer essa indagação? Permaneçamos no pecado para que a graça abunde? Porque diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Quanto mais pecado, mais graça. É uma leitura que as pessoas fazem, né? Só que ele esquece de ler a continuidade de Romanos 6, que ele fala: de modo algum, nós que já fomos resgatados do pecado, como viveremos nele? Porque ele comparou, não é? Fomos mortificados com Cristo na cruz, morremos com Ele na cruz, para com Ele sermos vivificados. Agora a vida é outra. A vida é outra. De forma alguma nós vamos estribar nisto, né? A lei não diminui a criminalidade. Não, nunca conseguiu diminuir. A graça faz triunfar sobre isto, né? Glória a Deus. Vamos ver alguma coisa aqui. A graça capacita para o ministério, dá poder para realizar o serviço de Deus. A graça de Deus dá suficiência para todas as necessidades humanas. Só com a graça de Deus seremos mais do que vencedores. Agora, o item 3 diz: a graça e o livre-arbítrio. Então, irmãos, Deus providenciou um plano de salvação e manifestou isso através da graça dele. Mas o homem aceita isso não é por compulsão. Ele tem um livre-arbítrio, né? Ele pode aceitar a graça ou rejeitar a graça de Deus. A maioria rejeita a graça de Deus. Aí está o pecado do homem, a condenação do homem. É rejeitar a proposta, a provisão, a salvação, o plano tão bem elaborado por Deus para destruir o poder do pecado, vencer Satanás, regenerar o homem. A pessoa rejeita a graça de Deus, está condenado por isso, né? Então, a graça e o livre-arbítrio. A pessoa aceita ou não. Ele não é por compulsão, porque você não precisava de Jesus morrer na cruz, né? Não, Deus obriga todo mundo a converter. Ele tem poder de fazer isso agora, mudar o coração da humanidade de uma hora para outra, não. Mas tem a parte humana, né?
O homem tem a parte de abrir o coração. Estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. Se não abrir, não entro. Deus não invade. Ele respeita o livre-arbítrio do homem, da pessoa. Por isso tem que pregar o evangelho, né? Fala, 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 fala. O Espírito Santo vai falando hoje, falando amanhã. O evangelho vai batendo no coração até que a pessoa aceita a graça salvadora. Não desista das pessoas, não, irmão. Ele vai rejeitando, rejeitando, mas uma hora aceita. Agora tem pessoas que nunca vão aceitar mesmo. Vão rejeitar sempre, porque ele tem o livre-arbítrio, né? Deus não faz nada por compulsão, forçando. A liberdade, toda liberdade será cobrada. Está certo. O homem pode escolher, fazer as suas escolhas. Deus deixou com ele isto. O Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha, você é um pecador, não é? Você está perdido. Deus preparou uma salvação, e ela está em Cristo Jesus, para convencer o homem. Agora, converter é com ele. Já falamos aqui repetidas vezes, né? O convencimento é o Espírito Santo que faz. Agora, a conversão é o homem. Deus não pega ele na marra. Você está indo aqui, Deus vira ele assim, ó. Vem para cá, seu cabeça dura, seu ignorante. Não, o Espírito Santo vai convencendo. Agora, tem gente convencida que é um pecador, sabe que Jesus é o Salvador e não muda de vida. Problema do livre-arbítrio, da escolha que ele faz. Não é? Deus já fez a obra. Deus já fez tudo o que era possível para devolver ao homem o seu sorriso, né? Sua alegria, sua salvação. Mas o homem tem que se converter, tem que mudar de direção, dar meia volta e voltar para Deus. Toda liberdade será cobrada, porque toda liberdade implica em responsabilidade. Nós temos liberdade em Cristo, não temos? Estamos livres agora. Jesus libertou a gente do pecado, do poder de Satanás, do mundo. Somos livres. Agora, livres para viver uma vida cristã para a glória de Deus. Não é livre para continuar pecando. Não, o Senhor nos livrou desse mal. Então, toda liberdade será cobrada do homem. É um perigo para quem não sabe usar a liberdade e fazer as escolhas certas. O Evangelho diz: vai e não peques mais. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aí que está a graça de Deus, né? A salvação vem para todo mundo, judeus, gentios, todo pecador. A graça manifestou trazendo salvação a todos os homens, indistintamente. Agora, salvo o homem, Jesus falou com a mulher: perdoados estão os teus pecados, ponto final, zerou. Agora, vida nova, mulher. Vai e não peques mais. Tem pregador que só prega aí: perdoado estão os teus pecados. A igreja está cheia aí, porque prega só isso. Perdoado estão os teus pecados, mas não prega o vai e não peques mais. Pelo contrário. O dia eu ouvi o pastor de uma igreja aqui, não vou falar o nome, não posso falar, né, lógico, dizendo: olha, nós tínhamos uma família e todos nós éramos muito certinhos, né? E dizia ele, eu, meu irmão, outra irmã, e tinha um irmão nosso que era o mais perdido. Então, foi o que mais recebeu graça, foi ele. Então, quanto mais peca, mais graça vem. Mesmo depois de crente, vamos pecar para que venha a graça. Onde é que ele achou essa doutrina? Mas aí a pessoa fica lá, que eu posso continuar sendo o que eu era, a velha vida, fazendo tudo, porque tem uma graça aí todo dia, não é? Será que é isso mesmo? A graça não é sinônimo de fazer o que se quer. Tito 2, a graça veio para alcançar pessoas do jeito que elas são. Deus não exige pré-condições, não. Pode ser o pior pecador. Ela veio para alcançar as pessoas do jeito que elas são e dar condições de mudança para servir a Deus. Porque Tito 2, que é a lição de hoje, faz o seguinte: a graça de Deus, o amor de Deus, a provisão de Deus, a salvação de Deus manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Maravilha, isso é uma verdade verdadeira. Só que continua o texto:
ensinando-nos que a mesma graça que salva, ensina a gente a viver direito a partir de agora. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, renunciando, não é continuando a viver não, renunciando à impiedade e às paixões carnais. A graça ensina isso para a gente também. A graça que me salvou me ensinou que eu tenho que ser santo, ensinando a abandonar isto, aquilo. Vivamos no presente século, nessa era presente, sóbria, justa e piamente. Quer dizer, depois do salvo, vamos viver uma vida que dignifica o nome do Senhor. Para quê? Aguardando a volta de Jesus, né? A bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Salvos pela graça, vivendo uma vida aqui também pela graça, não é porque eu sou bom e santo, né, e tenho uma força própria minha, não. Não, eu dependo dessa ajuda do Espírito Santo todo dia, da graça de Deus, para viver sóbria, justa e piamente, aguardando o futuro glorioso, né, o grande dia da eternidade, quando Jesus voltará para buscar os salvos que Ele comprou com seu sangue. Esta é a mensagem da palavra de Deus. Mas deixa eu finalizar aqui. Eu estava lendo um artigo. Esse artigo, evidentemente, ele tem alguém, Wesley Ribeiro de Oliveira. Ele fala aqui sobre essa graça barata, né? Que a pessoa pode viver de qualquer maneira. Que é quem primeiro combateu esse tipo de comportamento em relação à teoria da prosperidade, foi um pastor luterano alemão, Dietrich Bonhoeffer, né? Esse elemento, ele se levantou contra esse ensinamento que é muito comum hoje em muitas igrejas novas, que surge para encher. Então eles querem escancarar, quer dizer, o caminho que é estreito, eles fazem bem largo, né? Faz pista dupla. Eu posso fazer isso, né? Era estreito, a partir de mim não é mais. Jesus falou que o caminho estreito, o caminho apertado, porta estreita, um negócio assim. Não, comigo, eu estou enlarguecendo a porta. Ela tinha 2 metros, para 10. O caminho era assim meio que um trieiro, né, de 1 metro. Agora, irmão, é 10 metros a largura. Pode vir todo mundo. Só que chega na porta do céu, bate a cara lá. Está enganando o povo, né? O que ele diz aqui? A graça barata é maior veneno que o Evangelho tem enfrentado nesses tempos de modernidade. Gosto de resumir a graça barata com o perdão dos pecados, apenas perdão dos pecados, nada mais, nada menos do que apenas perdão. A graça barata é a graça como resto de estoque, perdão barateado, consolo barateado, sacramento barateado. É a graça como riqueza inesgotável da igreja, graça que mãos levianas gastam sem vacilo nem limite. É graça sem preço, sem custo. Essa graça barata é a pregação da justificação do pecado, ao invés de justificar o pecador. Todos podemos continuar nossas vidas, já que nossos pecados foram perdoados. O que nos impede de fazer o que eu quiser? Encontramos, entre aspas, com Cristo e continuamos do mesmo jeito, com nossas mesmas práticas do velho homem. Com a graça barata é possível viver igual o mundo todo. Tudo que eu preciso são 2 dias da semana, 2 horas, e a graça barata, minha garantia, estão nessas coisas. A graça barata é o dom do Deus de amor eterno que está vendo eu tentar ser alguém melhor do que eu faça alguma coisa de verdade. A graça barata não requer nada do homem, verdade seja dita. Só ouvimos nos púlpitos que a graça é de graça. Neste caso, barata demais, a ponto de eu ser capaz de negligenciá-la, né? Tudo aquilo que é muito barato a gente não dá valor, né? Não é necessário que o cristão seja um discípulo, mas que conforte com a graça. Isto é a graça barata que justifica o pecado em vez de justificar o pecador, que se arrepende e deixa o seu pecado. Não é o perdão que separa do pecado. A graça barata é a graça que damos a nós mesmos. Resumidamente, irmão, a graça barata se equivale a pelo menos 4 coisas. Perdão sem arrependimento
É o que eles pregam, né? Não pregam o arrependimento. Qual foi a última vez que você viu alguém pregar, até aqui em Campinas mesmo? Jesus falar, diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Pedro pregou lá, né? Arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, resumidamente, graça barata prega perdão sem arrependimento, batismo sem disciplina. O batismo é o grito para o mundo publicamente que você pertence a uma comunidade devidamente cristã. Logo, se não há submissão à igreja de Cristo, a vida está baseada na graça barata. Nosso dever é honrar a Deus e sua palavra. Batismo sem disciplina. Graça sem discipulado. Como você sabe que ama Jesus? Se você não é discipulado, né? Aí eles pregam contra isto, né? E você não pode estar doutrinando a pessoa. Graça barata é o cristianismo sem Cristo. Como diria John Stott em seu livro, A Cruz de Cristo, não existe evangelho sem cruz. Em sua íntegra, o livro do Bonhoeffer, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador, é o batismo sem disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Em contraponto a isto, existe a graça salvadora, né? Da parte do Senhor. A graça preciosa é o tesouro oculto do campo, pelo qual o homem vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa, pelo qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. Tem um hino do Padre Zezinho, que ele canta, não sei se é dele, que diz, há um barco esquecido na praia. Eu era pastor lá em Porá, e entrei na livraria católica, pastor presidente lá. Alguns olham, mas o que esse pastor está fazendo aqui? Eu fui comprar o LP do Padre Zezinho. Por causa desse hino, há um barco esquecido na praia. Não é? Se te vir no tempo dos ídolos, vai achar que você está adorando os ídolos, né? Então, não deve entrar mesmo, não. Barco esquecido na praia, diz o hino, era o barco dos sonhos que eu tinha. Mas eu nunca deixei de sonhar. Pedro, Tiago, André, João, deixaram os barcos, né? Para seguir Jesus, para seguir a Cristo. Tem gente que quer seguir Jesus, mas não abandona os barcos, não queima a ponte atrás dele. Falei outro dia na terça-feira aqui, que Napoleão Bonaparte, quando o exército dele entrava num país, passava uma ponte, ele dizia, põe fogo nessa ponte. Porque daqui a pouco o inimigo vem, a guerra, a batalha virá, e alguns vão ficar com medo e vai correr para trás. Queima a ponte, que não tem jeito de voltar para trás. Aí tem que lutar, né? Agora é lutar. Agora, meu irmão, é vencer ou vencer. Não tem opção de voltar para trás. Mas tem gente que deixa a ponte, né? Deixa uma pinguela, ligando ele ao passado. Fica com saudade do repolho, do alho, do pepino, não sei do que, do Egito, né? Fica lá com saudade. Do tempero egípcio. Aí falou no deserto, melhor era lá, né? Do que comer esse pão vil aqui. Irmão, a palavra de Deus, aquele Egito lá, que molho do Egito, que repolho, que não sei o que mais do Egito, esquece isso, irmão. Aqui é incomparavelmente mais nutritivo, melhor, mais saudável. Não tem como voltar atrás, não. Deus vai dar graça para a gente triunfar no dia a dia, vencer, mas é vencer ou vencer. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas que permanecem para a conservação da alma. Irmãos, valorize a graça de Deus que está entre nós, né?
que Deus te deu e a mim também. Essa riqueza que não foi porque um aprendizado em banco escolar, não. Foi um dom de Deus, um presente de Deus. Não é? Deus chegou, quer te dar um presente. E eu abri o coração e recebi o presente de Deus. Segura isso. Em Apocalipse fala, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, não é? Para que ninguém roube a graça de Deus que está na gente. Essa graça nos embeleza, né? Se a graça formoseia o rosto. Quando você está com muita graça de Deus, seu rosto brilha, é tudo diferente. Quando você perde a graça, você fica acabrunhado, né? O rosto desfigura, triste. Irmã, você está sem graça hoje, hein? Irmão, você está arrebentado. Mas tem dia que é igual lá em Números, né? Que o Senhor abre um largo sorriso, né? Resplandeça o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que Deus possa sempre nos dar assim um largo sorriso, um rosto brilhando, fruto da presença, da graça de Deus em nossa vida, por Jesus. Vivemos, fomos salvos pela graça, vivemos pela graça, missionária Elza. E vamos entrar no céu só pela graça de Jesus. Amém? Ninguém vai entrar por méritos pessoais, não. É só pela graça de Jesus. Em pé, toda a igreja, glória a Jesus. Oh, não resista, não rejeite, não despreze, valorize esta riqueza. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Adore a Deus com a equipe nossa. Quando terminar esta vida,